Uma vida cheia do Espírito. Este será o título da nossa 12ª lição do primeiro trimestre do ano de 2023 da classe de jovens. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos nesta revista da classe de jovens em que estamos falando a respeito de santificação, do ato de ser separado para Deus. Para a glória dele, nós estamos chegando hoje na lição de número 12, na penúltima aula desta revista. E hoje nós falaremos a respeito de uma vida cheia do Espírito. Então a nossa aula ela está programada para ser ministrada no dia 19 de março. O nosso texto principal está em Romanos capítulo 8, versículo 1, e nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O resumo da lição nos fala que Deus não prometeu uma vida sem aflições para quem é cheio do Espírito, mas ele garante sua presença e consolo em todos os momentos, além da vida eterna. Temos aqui a nossa leitura semanal, que eu acredito que seja muito útil para que os nossos jovens possam ter mais profundidade bíblica a respeito do assunto que nós estamos estudando, que nós estamos abordando em todos os domingos. É fundamental que os nossos jovens utilizem todos os recursos que a lição nos traz, para que eles possam conhecer mais e mais da palavra de Deus. Nossos objetivos para essa aula são 3. Então, primeiro, nós precisamos saber que a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. Segundo, nós precisamos enfatizar que o crente que vive no Espírito tem a garantia da vida eterna com Deus. E terceiro, compreender que a lei do Espírito ela é libertadora. O texto bíblico da nossa aula ele está em Romanos capítulo 8, versículos 1 ao 4 e também versículos 14 ao 17. Então você, professor, pode contar com a ajuda dos seus jovens para fazer essa leitura deste texto. É fundamental que nós possamos iniciar a nossa aula pela leitura bíblica, porque nós estamos em uma escola bíblica. Então a leitura da palavra não pode jamais ser ignorada, nem deixada de lado, deixada para depois. Ela é o princípio, o início da nossa aula, é o que fundamenta toda a nossa meditação. A nossa introdução vai nos dizer que o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes que estavam em Roma, alertou e exortou a igreja a respeito dos conflitos internos entre os cristãos gentios e os judeus. Alguns gentios convertidos estavam cedendo ao apelo do legalismo. Paulo reforça então aos membros daquela igreja em Roma que aqueles que vivem uma vida cheia do Espírito Santo não vivem debaixo da condenação e nem segundo o legalismo. O apóstolo os incentivou a guardar a fé genuína em Jesus Cristo e a serem cheios do Espírito Santo, apesar dos sofrimentos e angústias que estavam suportando naquele momento. Primeiro tópico, a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. Então aqui o nosso primeiro subtópico tem como título: não há condenação para os que estão em Cristo. As Escrituras Sagradas destacam a segurança daqueles que estão escondidos em Cristo, que foram declarados justos e tiveram as suas dívidas quitadas mediante a fé no sacrifício de Jesus. Depois de experimentar o novo nascimento, o crente deve andar debaixo da lei do Espírito Santo. Um crente avivado evidencia sua comunhão com Deus mediante o fruto do Espírito. Quem tem o fruto do Espírito não vive de aparências, mas evidencia uma transformação radical mediante seu testemunho pessoal. Então, Paulo afirmava que isso era impossível para a lei, que tinha a função de apontar o pecado e era incapaz de impedir o seu efeito. Meus irmãos, eu acho fundamental que o apóstolo Paulo estava querendo dizer que os crentes, os irmãos que estavam aceitando a Jesus, que não eram judeus, não podiam ceder ao legalismo que os cristãos ali que pregavam o judaísmo, os cristãos que traziam a questão judaizante à tona, né? Vocês têm que sim cumprir todos os requisitos da lei de Moisés para então serem salvos. Estes irmãos, eles estavam focados em manter a tradição viva.
em dar sequência àquilo que eles haviam aprendido, que eles haviam crescido entendendo e absorvendo da lei. Porém, Paulo estava dizendo, nós não estamos trazendo ao cristianismo a continuidade do judaísmo. O judaísmo era uma religião e o cristianismo era uma nova religião, era algo diferente. Jesus tinha trazido algo novo para aqueles irmãos. Portanto, eles não poderiam se deixar prender em algo que já tinha passado. Aquelas coisas, aquela forma, aquele formato de agradar a Deus e de seguir a Deus tinha ficado no passado. Portanto, os cristãos que estavam aceitando Jesus, que eram gentios, que não eram judeus, não precisavam seguir aqueles requisitos, porque para Cristo, para Jesus, o formato de agradá-lo era outro. E eu acho muito bom que o pastor Natalino das Neves, que é o comentarista da nossa lição, ele vai dizer que quem tem o fruto do Espírito não vive de aparências, mas evidencia uma transformação radical. Então, se eu aceitei a Jesus, mas para que eu possa evidenciar as mudanças que Jesus fez em minha vida, eu precise agarrar as tradições, os requisitos, as incumbências que a lei me traziam, então eu não tinha o fruto do Espírito. Porque eu não preciso viver de aparências quando tenho o fruto do Espírito, porque a transformação já aconteceu em mim. Então eu não preciso mais da circuncisão, porque a circuncisão em mim ocorreu de outra forma. Não é da circuncisão física que Jesus estava falando, e que o apóstolo Paulo estava dizendo que era necessário. Ele estava dizendo, não, a aliança da circuncisão era com os judeus. Ela não existe mais. Para vocês que estão em Cristo, o Senhor deseja outra coisa de vocês. A forma de vocês evidenciarem a fé no Deus que vocês servem não é seguindo aquelas tradições, aqueles ritos. Aquela era a aliança que Deus tinha com os judeus. Não era a aliança que o Senhor estava estabelecendo com o seu povo, através do cristianismo. A aliança que nós estamos debaixo dela agora é a aliança através do Filho, através de Cristo. É Jesus o nosso mediador entre nós e o Pai. Então aqui no que nós lemos no início, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? É aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador e deixar as velhas práticas, as práticas pecaminosas, as práticas da sua vida regressa antes de encontrar Jesus para trás. Nós estamos falando, ao longo deste trimestre, a respeito de uma vida de santificação, a respeito de santidade, da busca pela santificação. Nós já entendemos, nós já sabemos, aqui na lição de número 12, que a santificação ela é contínua e ela é progressiva. Portanto, quem está em Cristo deseja continuar em Cristo. E para que eu possa continuar em Cristo, o agradando, vivendo para Ele, vivendo debaixo da lei do Espírito, eu preciso me abster das práticas pecaminosas. Então Paulo estava dizendo àqueles irmãos que estavam recém-convertidos da igreja em Roma, meus irmãos, nós não precisamos nos agarrar às práticas judaizantes para alcançarmos a Cristo. O nosso processo, ele é outro. Então deixe para trás as práticas da lei, porque elas não servem para salvar. Nós estamos vivendo numa nova dispensação. E nessa nova dispensação, para alcançar o Pai, é preciso passar pelo Filho. Ninguém verá o Pai se não for pelo Filho. Amém? Vamos então para o nosso segundo subtópico. Os que vivem no Espírito se interessam pelas coisas do Espírito. Paulo divide as pessoas em dois grupos. O primeiro grupo é os que vivem segundo a carne, os que se habituaram, e o segundo grupo é os que se habituaram a viver segundo o Espírito Santo. Então, para ele, viver segundo a carne é se entregar à prostituição, à impureza, à lascívia, à idolatria, às feitiçarias, às inimizades, às porfias, às emulações, às iras, às pelejas, ou seja, se entregar, a todas as obras da carne que ele mesmo descreveu lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Enquanto viver no Espírito é ser guiado pela vontade de Deus que é revelada nas Escrituras. Então veja que as pessoas que vivem segundo a carne, elas buscam atender os seus desejos, os seus instintos. Elas não têm o compromisso com o reino de Deus, pois priorizam fazer tudo segundo o seu eu. Então viver segundo a carne significa que eu acato tudo que eu desejo, que eu faço tudo aquilo que me é instintivo. Sabe quando alguns dos jovens, alguns dos adolescentes, nos perguntam assim, mas por que a Bíblia nos traz algumas recomendações
principalmente no assunto namoro, que surgem muitas dúvidas, que é um tema que gera muitas dúvidas entre os nossos adolescentes jovens na igreja. Eles perguntam, mas por que Jesus estabeleceu algumas práticas que, poxa, mas por que Deus só permite que o relacionamento conjugal, íntimo, aconteça só dentro do casamento? Por que é pecado fora do casamento? E aí veja que, quando nós vivemos de acordo com a nossa carne, e aí o mundo tem várias frases de efeito sobre viver de acordo com a sua própria carne, é o seguinte: siga seu coração, faça o que te dá vontade, você pode ser o que você quiser, como que é, a gente só vive uma vez, que seja eterno enquanto dure. Todas essas frases, pare um minutinho, ouça essas frases, pense nelas de forma profunda, para e pensa, siga o seu coração. É uma frase bíblica? Não. É uma frase de quem vive pelo Espírito ou de quem vive pela carne? Siga o seu coração. O nosso coração é enganoso, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Como que é? Abrace os seus sentimentos, se entregue à sua vontade. Meus irmãos, nós não somos bichos, nós somos seres racionais. Aí eu tô com vontade de fazer algo que é pecaminoso. Como seres racionais, nós não nos entregamos a todas as vontades que nós sentimos. Portanto, quem vive em Cristo, quem está em Cristo, quem vive mediado, né, quem vive ali uma vida de quem conhece a Jesus e deseja o agradar, essa pessoa ela sabe que ela não pode ceder a seus instintos, que ela não pode ceder às suas vontades só porque ela está com vontade. Eu tô com vontade de ficar em casa sem fazer nada num dia de trabalho, num dia útil. Aí eu vou mentir na minha empresa que eu não tô bem e vou entregar um atestado falso. Isso é o quê? Eu estou aplacando uma vontade minha, realizando um desejo? Estou. É certo? O Senhor se agrada desse tipo de prática? Não. Porque nós, como cristãos, não devemos viver uma vida entregue aos nossos próprios desejos, entregue à nossa própria carne. Portanto, todo assunto que gera dúvidas entre os nossos jovens a respeito de relacionamento, veja que a maior parte das dúvidas, elas não surgem pensando no seguinte: o que agrada a Deus e o que não agrada. É mais ou menos assim, poxa, mas isso não é mais usual. Como que eu vou passar a vida toda casada com uma pessoa sem um test drive, sem saber antes como que é? Veja que tudo isso, todas essas dúvidas que foram sendo geradas na última década, e eu diria mais ainda porque os últimos 5 anos, os últimos 3 anos, tem sobrado, né, aí novidades no âmbito de como viver a vida, de como aproveitar melhor a vida. Todos os dias nós vemos aí novidades, né, que a cultura nos apresentando novidades, a sociedade nos trazendo novas formas, que não são novas, são velhas práticas repaginadas, de como viver a vida da melhor forma possível. A sociedade, ela insiste em dizer para os nossos jovens que eles estão perdendo a vida dentro da igreja, que se casar cedo, constituir uma família cedo, é dedicar os seus melhores anos, os seus anos mais saudáveis, os seus anos com mais força física, para algo que, poxa, a mulher e filhos, a marido e filhos, a casa, o lar. Veja que nós recebemos um convite diário a nos entregar aos nossos próprios desejos, a nos entregar às nossas próprias vontades, a ceder às nossas paixões, aos nossos desejos, aos nossos instintos, a realizar o que o nosso eu quer. E o nosso eu, ele quer tudo que é mais confortável, ele quer tudo que é mais gostoso, ele quer tudo que nos agrada. Domingo de manhã, por exemplo, horário de ir para a escola bíblica dominical. Aqui em Curitiba, nós estamos aí em algumas semanas já com bastante chuva. Então a gente chega na igreja domingo de manhã, tá aquele domingo chuvoso, nublado, perfeito para ficar em casa dormindo. Para quem não tem criança de 2 anos como eu, que levanta cedo, não importa o dia, e a gente tem que viver. Mas quando você é jovem, aquele dia chuvoso, nublado, é perfeito para ficar em casa. O que a nossa carne deseja quando o despertador, o relógio, começa a apitar domingo de manhã, 8 horas da manhã? Poxa, que vontade de ficar em casa. Mas aí alguns dos nossos jovens levantam e vão para a igreja, para a escola dominical, estudar a palavra de Deus, e graças a Deus por eles. Mas veja que não é a nossa primeira vontade quando nós estamos ali mais naturais, vivendo uma vida menos espiritual possível. Nós queremos sempre nos entregar àquilo que é mais fácil. A nossa carne, ela deseja o quê? Tudo aquilo que Paulo já nos listava lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Agora aqui na segunda parte, no terceiro subtópico, nós veremos que, não é terceiro, né, irmãos? É segundo? É segundo. Que quem vive no Espírito tem prazer
em fazer a vontade de Deus. O crente cheio do Espírito Santo, se sabe que algo vai prejudicar alguém, prefere não fazer, mesmo que ele tenha prejuízo por não fazer. Para saber se um crente anda na carne ou segundo o Espírito Santo, basta observar o que mais tem alimentado a vida deste cristão. Se são as coisas que são da carne ou as coisas que são do Espírito. Então aqui fica uma pergunta. Para mim e para você, professores da IBD, e também para os nossos jovens. Nós podemos fazer a eles. O que mais tem preenchido a nossa rotina? O que mais tem nos nossos dias? O que mais tem no nosso celular? O que mais tem na nossa plataforma de streaming? Na Netflix, Amazon, HBO? O que nós mais assistimos? Para o que nós mais damos palco? Para aquilo que agrada a nossa carne, ao nosso próprio eu, ou para aquilo que agrada ao Espírito que habita em nós? Para o que é que nós temos dado mais audiência? Essa é a pergunta. É fácil saber se eu tenho alimentado mais a minha carne ou o meu espírito. É só dar uma olhada no meu histórico do celular. É só dar uma olhada no meu histórico de gestão de tempo. Para o que é que eu me dedico mais tempo na minha rotina? Para o que é que eu emprego mais a minha atenção? Eu passo mais tempo vendo aquilo que agrada a minha carne ou aquilo que agrada ao meu espírito? Ou aquilo que agrada o Espírito que habita em mim, que é o Espírito de Deus? Que é? Para o que é que nós damos mais audiência? Para o que é que nós dedicamos mais tempo? Para o que é que nós dedicamos mais empenho, mais atenção? Basta que cada um de nós façamos um checklist do que é que permeia o nosso dia a dia para que nós possamos entender quem é que tem recebido mais alimento no nosso dia a dia, a nossa carne ou o Espírito de Deus que habita em nós. Vamos então agora para o nosso segundo tópico, a herança da vida no Espírito Santo. Todos os guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Paulo afirma que a filiação divina é exclusiva para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Ela não é universal. Todos os que nascem são filhos de Deus? Não. Todos nós somos criaturas. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então nós não nascemos como filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus se aceitarmos a Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, o Filho, nós estamos automaticamente aceitando o Pai e então nós passamos a ser filhos de Deus. Irmãos de Jesus por adoção. Deu para entender? Então, ser filho de Deus não é um ato universal. A todo bebezinho que nasce é filho de Deus? Não, uma criatura de Deus. O Senhor o fez. O Deus Criador fez cada uma das pessoas que aqui estão, obviamente. Portanto, no entanto, aliás, para que nós possamos alcançar a posição de filhos, é necessário uma escolha. Dizer, eu aceito a Jesus como meu Salvador. Então, Paulo vai dizer que quem não é guiado pelo Espírito de Deus é guiado pelo espírito da escravidão. Não é possível dizer, olha, não é Jesus que me guia, mas eu também estou bem. Não, 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 não. Ou você é guiado pelo Espírito de Deus, ou você é guiado pela escravidão. Ou você está preso a uma vida de condenação eterna. Quando nós não aceitamos a Jesus, nós estamos condenados ao pecado. Nós estamos condenados à escravidão. A uma vida de alguém que não conhece a liberdade. Só há liberdade em Cristo Jesus. Eu sei que o mundo nos prega uma falsa liberdade, uma pretensa liberdade, mas liberdade verdadeira é ser quem Deus me fez para ser. Qual é a liberdade de um peixe? Não é voar no céu. A liberdade de um peixe é estar em sua plena, executando ali a sua atividade, o que Deus deu para ele ser, para ele fazer. O que um peixe faz? O peixe nada. O que uma ave faz? Uma ave voa. Deu para entender? A nossa liberdade, ela não é alcançada quando nós nos entregamos a ser o que eu quero ser. A liberdade, ela é alcançada quando eu me entrego a ser quem eu fui feito para ser. Nós fomos criados para glorificar a Deus, para honrar o nome de Deus e para abraçar as funções que Ele nos deu. Os homens possuem funções masculinas que são esperadas deles, que
foram dadas a eles por Deus. As mulheres possuem funções femininas que foram dadas por Deus a elas. Então, quando eu abraço as funções que o próprio Deus Criador me deu, eu encontro a liberdade. É claro que o mundo que nós vivemos prega o exato oposto do que eu falei aqui. Porém, o que é que resiste ao tempo? O que a palavra de Deus nos mostra? O que a humanidade, a história da humanidade vem nos mostrando ao longo dos séculos? Que quanto mais eu me entrego aos meus desejos carnais, mais próximo eu estou da morte, da destruição, da autodestruição. Uma pessoa que fala, olha, sabe de uma coisa? Eu vou comer tudo que tem direito para o resto da vida. Ela é uma pessoa que em algum momento vai encontrar a autodestruição, porque ela estará presa em um corpo completamente obeso. Então eu não posso comer tudo que me dá vontade. Eu vou ser o que eu quiser. Não, você vai ser quem Deus te fez para ser. Deus te fez para ser mulher, então você será mulher. Mas eu posso, hoje, na nossa sociedade, eu posso encontrar outras formas de ser o que eu desejo ser. Mas não será dessa forma que você encontrará liberdade. E você nunca conseguirá ser 100% uma outra coisa. Você sempre precisará ser alguém que decidiu ser outra coisa. Então, uma pessoa que ela quer ter uma outra identidade, ser chamada por um outro nome, ela carrega em seu corpo as marcas de alguém que tem uma antiga história. Porque nós não podemos anular quem Deus nos fez para ser. Portanto, meus irmãos, a liberdade que Cristo nos dá é justamente a liberdade do contentamento de sermos quem Ele nos fez para ser. Deus me fez para ser mulher, para adorá-lo com as características que Ele me deu. Eu não vou encontrar liberdade desejando ser uma borboleta. Eu vou encontrar insatisfação. Eu vou me tornar uma pessoa que murmura, uma pessoa reclamona. Então esse discurso que o mundo nos prega, seja livre, ignore as regras. Liberdade. Não. Você já viu o peixe? Como eu falei agora há pouco. O peixe ele não é feliz porque ele deseja ser uma girafa e ele vira uma girafa no zoológico. Ele é feliz sendo peixe. Ele é livre sendo peixe. A girafa, ela é livre sendo girafa. Eu acho que nem passa pela cabeça da girafa, porque não é um ser racional. Poxa, eu acho que a vida seria mais legal se eu fosse um cachorro. Cachorro fica dentro de casa. Cachorro hoje é tratado melhor que criança. Então veja, meus irmãos, que esses desejos que nós, seres humanos, acabamos recebendo da nossa natureza caída, eles não nos aproximam de Deus, eles nos distanciam de Deus. E Paulo estava querendo dizer aos irmãos de Romanos, os irmãos que estavam ali em Roma, justamente o oposto. Ele estava querendo dizer a eles justamente que quem não é guiado pelo Espírito de Deus está entregue a uma vida de escravidão. É escravidão, é prisão desejar ser quem você não foi criado para ser. Então Paulo estava dizendo que aqueles que vivem submissos ao Espírito de Deus e que procuram ser guiados para fazerem a vontade dele, sentem paz e intimidade com Deus por meio de Cristo. Essa paz, ela é produzida pelo Espírito que testifica ao salvo que ele é filho de Deus. Então olha que lindo que Paulo estava nos ensinando aos irmãos de Roma, mas ensinando a nós também, porque essa carta chegou até nós. O Espírito Santo inspirou Paulo a escrever e também preservou a palavra de Deus para que ela chegasse até nós. Aleluias! E nós podemos então ter acesso a esse ensinamento. Eu só alcanço paz quando eu me submeto à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita e ela é sempre agradável. E nós vamos entender daqui a pouco que às vezes a gente aceita Jesus e parece que as coisas ficaram piores. Mas é que a paz da qual Paulo estava falando aqui, que depois ele nos explica lá em Filipenses capítulo 4, é uma paz que o mundo não entende, porque é uma paz que excede, que vai além, que ultrapassa todo o entendimento. Amém? Nosso segundo subtópico nos vai falar sobre a redenção e a vida eterna com Deus. Então veja só. A igreja lá do primeiro século, a igreja primitiva, sofreu muitas perseguições por causa do evangelho. Mas os crentes não desanimaram e eles permaneceram fiéis ao Senhor, dando sempre um bom testemunho, sendo cheios do Espírito Santo. Paulo tinha certeza de que ele receberia a coroa da justiça, como ele nos fala em 2 Timóteo capítulo 4:8. Olha só que lindo este versículo que Paulo escreveu. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo estava mais uma vez dizendo que aceitar Jesus, servir a Cristo, não era uma garantia de uma vida sem problemas. Quando você aceita Jesus, quando você fala, Senhor, eis-me aqui, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador, você não está assinando um termo, você não está lavrando na pedra que, olha, nunca mais haverá dor, sofrimento, não vai pegar nem gripe, resfriado não vai passar nem perto. Não, meus irmãos. Existem algumas promessas para a vida eterna, onde nunca mais nossos olhos terão lágrimas, onde nós realmente viveremos uma vida, mas é lá na eternidade. Aqui, a vida é dura, é difícil, aqui nós sofreremos, aqui nós seremos perseguidos, aqui em alguns momentos, a própria lei do lugar em que nós estamos, do país em que nascemos, nos perseguirá, porque servir a Jesus é uma escolha que vai na contramão do mundo, que vai no oposto do que o mundo deseja. Olha só o que nós estamos falando hoje, sobre agradar mais ao Espírito de Deus que habita em você do que a sua carne. Mas a sua carne é o seu próprio eu, é o seu desejo de fazer besteira, é o seu desejo de chutar o balde, de pecar. E nós estamos aqui justamente falando que o cristianismo é sobre não agradar a sua carne. É o oposto do que prega o mundo, é o oposto do que as filosofias de todos os tempos pregaram. Então, servir a Jesus, por mais que pareça que hoje, né, tem aí uma coisa do gospel ser meio que uma coisa que gera alguns likes, que gera um tipo de uau, ele é cristão, mas a gente sabe que o verdadeiro cristianismo é o que nega as obras da carne. É aquele que só a gente sabe, lá entre a gente, sabe? As escolhas que nós fazemos na nossa casa, as escolhas que nós fazemos quando nós estamos sozinhos, os frutos que a nossa árvore começa a produzir, são eles que vão testificar a quem nós servimos, a quem nós mais alimentamos. Não é o que nem a nossa rede social diz. Porque todo mundo pode colocar lá na rede social, Jesus follower, seguidor de Jesus, cristão, salvo. Só que, na real, a gente sabe, no íntimo da nossa vida, lá dentro do nosso quarto, se nós somos ou não somos filhos de Deus. Se nós somos ou não somos mais parecidos com Cristo do que com o mundo em que vivemos. Vamos agora, então, para o terceiro subtópico, o Espírito Santo intercede por nós. Olha que coisa mais linda. Paulo afirmou que o crente precisa ser paciente, pois há uma redenção futura para ele. Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, mesmo enfrentando aflições e perseguições, dão um testemunho vivo de sua fé em Jesus Cristo. Nos momentos de aflição, em que as soluções parecem não existir, as pessoas tendem a ficar desanimadas, tristes, frustradas, com medo. Porém, o crente, por mais fiel que ele seja, nem sempre ele sabe o que está acontecendo em determinada situação quando ele é vítima de alguma situação adversa. Nós, às vezes, recebemos um diagnóstico negativo, não esperado, para nós ou para nossa própria família. Às vezes, nós precisamos lidar com um luto. Às vezes, nós precisamos lidar com uma situação de dor, de desamparo, com uma enfermidade, com uma traição, sabe? Com algum tipo de violência. Nós estamos no mundo, e no mundo nós somos vítimas de algumas situações adversas. E quando nós passamos por elas, nós pensamos, poxa, Senhor, por que eu estou passando por isso? A primeira pergunta que nós cristãos, mesmo nós cristãos, fazemos diante de uma situação que nós não esperávamos e que é uma situação indesejada, é por quê? É como se nós olhássemos para o céu, ao abrir aquele envelope de exame, nos traz um resultado tão triste, às vezes um resultado que nos abala. Nossa primeira reação é olhar para o céu e perguntar, Senhor, por quê? Por que comigo? Por que na minha família? Por que com os meus? Só que veja o que a lição nos fala. Nesses momentos, nós podemos contar com a poderosa ajuda do Espírito Santo, porque ele toma a nossa causa e coloca-se em nosso lugar para pedir a Deus por nós, sabendo o que realmente é conveniente. Então, Paulo afirmou que o Espírito Santo geme
em nosso favor. Ele intercede por nós diante do Pai, levando ao Senhor aquilo que realmente nós gostaríamos de dizer. Quantas vezes você, professor que está aqui me ouvindo, ou aluno, ou talvez os seus alunos, você pode perguntar a eles, não fizeram orações cuja dor estava tão intensa que você nem conseguia colocar em palavras. Você só sabia chorar e gemer na presença de Deus. Algumas vezes eu vivi situações assim, desesperadoras. E nesses dias é maravilhoso, é reconfortante. É como se a brisa do Espírito Santo soprasse em nós no meio de um deserto causticante. E nós tivéssemos a certeza de que, mesmo que não saiam palavras da nossa boca, o Espírito Santo leva as nossas petições ao Pai e Ele intercede por nós, transformando em palavras aquilo que nem nós conseguimos fazer. Amém? Aleluias! Olha como é maravilhoso ser cristão. Nós temos lutas, nós enfrentamos problemas, dificuldades, aflições, angústias, mas nós temos alguém para quem nós podemos confessar as nossas aflições, para quem nós podemos contar o que acontece conosco e nós podemos contar com Ele. A Bíblia o chama de o Consolador. E eu acho lindo aquele hino da nossa harpa, não vou lembrar agora o número, que fala do bom Consolador. O Espírito Santo é o nosso bom Consolador, que em meio às nossas dificuldades nos auxilia, que em meio às nossas frustrações, angústias e medo é o nosso socorro bem presente. Amém? Aleluias! Vamos agora então para o nosso terceiro tópico. A lei do Espírito, ela é libertadora. Primeiro subtópico. Tudo contribui para o bem daqueles que estão debaixo da lei do Espírito. Os cristãos romanos certamente questionavam o que estava acontecendo com eles. Para muitos, para não dizer todos, a conversão trouxe mais problemas do que soluções. Não bastasse as dificuldades com a sociedade, ainda restavam os problemas internos da igreja. Meus irmãos, vamos pensar um pouquinho agora no contexto histórico dessas pessoas, desses cristãos para quem Paulo estava escrevendo. Irmãos, a maior parte dos líderes da igreja primitiva foram... É que o YouTube não gosta que a gente fala algumas palavras, mas tiveram as suas vidas ceifadas, para não dizer aquela palavrinha com ASS, né? Tiveram as suas vidas ceifadas de forma violenta por conta do que eles criam, por conta do que eles pregavam. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi decapitado. Então, vários dos apóstolos tiveram mortes violentas. Então, a maior parte das pessoas que se convertiam ao evangelho, elas não tinham bons destinos finais. Nós sabemos que Nero, por exemplo, lá no Coliseu Romano, alguns ou muitos dos nossos irmãos que professavam a sua fé em Cristo Jesus e não em Nero, não aceitavam como Deus, tiveram os seus corpos feitos de tocha para iluminar Roma. Era colocado fogo nos cristãos e eles eram feitos de luminárias vivas. Muitos dos nossos irmãos em Cristo foram mortos no Coliseu, comidos vivos por bestas feras, por animais que ficavam dias e dias sem comer e quando viam a carne humana desejavam aquela carne. E sabe o que eu acho mais lindo que os historiadores nos contam? Que enquanto nossos irmãos, é difícil não se emocionar falando disso, né? Quando os nossos irmãos estavam ali no Coliseu, sem saída, prestes a serem comidos vivos por leões, por tigres, por lobos, eles cantavam ao Senhor. E eles morriam entoando hinos de louvor a Deus, enquanto eram comidos vivos. Meus irmãos, nós estamos falando de um período onde a igreja cresceu absurdamente, assustadoramente. E todos que aceitavam a Jesus sabiam que eles estavam praticamente aceitando uma condenação de morte. Eles estavam praticamente dizendo, eu aceito a Jesus, eu aceito que o Estado, que Roma defina que eu deva morrer, que eu deva perder a minha vida porque eu creio no Cristo ressuscitado. Então,
para eles, quando a lição nos diz que para muitos deles a conversão trouxe mais problemas do que soluções, é no sentido humano. É no sentido de que você está bem, você está aqui, você está vivo, aí vem uma perseguição e você é obrigado a sair da sua cidade e a viver como um imigrante. E tornar-se um imigrante naquela época, eu falei em alguma das aulas, e agora eu não vou lembrar nem qual das revistas, mas tornar-se um imigrante naquela época significava que você perdia o status, basicamente, de ser humano. O imigrante ele não podia comprar, vender, ele não podia adquirir bens, ele não podia participar da vida ativa daquela população. Então a pessoa que era obrigada a fugir de Roma por conta da perseguição e a se mudar para uma cidade grega, ou a se mudar para alguma cidade ali do Império Romano, porque o Império Romano tinha dominado tudo, aquela pessoa ela seria perseguida, mesmo onde ela estivesse. Ela não poderia participar da vida daquela sociedade, porque ela não era mais uma pessoa dali, ela não era um cidadão local, ela era um imigrante. Ela era uma pessoa fugindo. Era como se ela perdesse o próprio status de ser humano. E além da perseguição estatal, da organização do próprio Estado que queria acabar com os cristãos, ainda havia a perseguição das pessoas que denunciavam onde estavam grupos de cristãos, casas de cristãos, para conseguir favores com os romanos. Ainda havia a perseguição dos judeus, que não aceitavam que aquele Cristo crucificado, que era vergonha para eles, conseguisse, dar vida à sua seita, segundo eles, mesmo depois de morto. Então veja que eram muitas as perseguições que alguém que aceitava Jesus precisava enfrentar. Portanto, a pessoa que aceitava Jesus, ela não via ali na sua vida imediata, na sua vida física, falando agora do âmbito daqui, da nossa vida terrena, ela não via soluções. Muito pelo contrário, ela encontraria muitos problemas por aceitar a Jesus. E exatamente o que o nosso comentarista estava falando aqui neste terceiro subtópico. Como entender tal realidade? Como entender que eu aceitei a um Cristo e agora eu vou ser condenado à morte por conta disso? Nós que vivemos numa época em que a teologia da prosperidade prosperou por muito tempo e guiou o nosso país por muito tempo, nós ouvimos aquela coisa de aceite a Jesus e você vai trocar de casa, aceite a Jesus e você vai ganhar um carro novo, aceite a Jesus e você nunca mais vai pagar as suas contas atrasadas, aceite a Jesus e seu nome nunca mais vai para o Serasa. Meus irmãos, nós precisamos... Meu Deus do céu, é até difícil falar isso, mas quando o evangelho iniciou, quando a igreja primitiva aconteciam ali, os seus primeiros anos, as pessoas perdiam a vida por conta de Cristo. E agora nós achamos que encontrar a Jesus vai mudar a nossa vida financeira? Que fé é essa? Em que Cristo está pautada esta palavra? Ai de nós, se nos deixarmos enganar por falsos mestres que pregam um falso evangelho. O evangelho de Cristo prega vida e vida em abundância, mas nós não estamos falando de se tornar a nova rainha da Inglaterra quando aceitar Jesus. Nós não estamos falando de se tornar o rei da Inglaterra quando você aceita Jesus. Não. Nós estamos falando da vida em abundância de uma eternidade. Nós estamos falando de possuir aqui no mundo uma paz que o mundo não entende. Nós estamos falando de cristãos que morriam, que enquanto estavam sendo comidos vivos, cantavam ao Senhor. Então a vida da qual nós estamos falando não é ter milhões no banco. Não é ter joias e joias preciosas. Nós não estamos falando de ter mansões, de ter carros e mais carros lindíssimos à disposição. Nós estamos falando de uma vida que nega a própria carne, que pega a sua cruz, nega o seu próprio eu e segue a Jesus, querendo agradá-lo. Então toda aquela teologia da prosperidade, e hoje essa teologia do coaching, do você é maravilhoso, de você é tudo que Jesus mais, nossa, você é assim, o centro da vida de Jesus. Meus irmãos, que nós possamos voltar os nossos olhos, a nossa atenção para a palavra de Deus e entender o que é cristianismo. Porque eu posso te garantir que esse cristianismo que prega aí que uma vez salvo, você nunca mais vai ter o nome no Serasa, esse cristianismo ele é qualquer coisa, menos bíblico. Então o pastor Natalino das Neves continua dizendo o seguinte, aqui no primeiro subtópico do tópico 3. Como entender tal realidade? Eles ouviram o evangelho, se entregaram a Cristo, mas o sofrimento e as aflições, elas não acabaram, muito pelo contrário, elas aumentaram. Então olha só, a experiência de Paulo lhe credenciava para dar conselhos sábios. O apóstolo Paulo tinha sofrido muito, também tinha sido perseguido, também tinha recebido ali açoites por conta de Cristo. Ele também tinha passado várias dificuldades, então ele podia afirmar para aqueles irmãos que estavam sofrendo dificuldades que
tudo contribui para o bem daqueles que vivem debaixo da lei do Senhor. Segundo subtópico, não há condenação contra os eleitos de Deus. O texto de Romanos 8, 31 a 39 é um hino litúrgico que exalta a vitória de Deus e o seu amor por nós. Este texto era e é um incentivo para os crentes perseguidos, a fim de que permanecessem firmes e seguros em Deus. Paulo afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos deu o seu próprio Filho por amor para morrer em nosso lugar, o que ele nos negaria? Que acusação esse Deus amoroso aceitaria contra os que foram justificados pela fé em seu Filho, Jesus Cristo? Paulo reforça que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne. Amém? Portanto, existem muitos benefícios para aqueles que decidem não andar segundo a carne, para aqueles que decidem andar segundo o Espírito. É claro que nós vamos precisar negar a nossa carne sempre, todos os dias. Todos os dias nós precisaremos dizer não àqueles pratos maravilhosos que o mundo nos oferece, mas que são pecaminosos. E aqui no subsídio primeiro, vai nos falar a respeito, página 86 da lição de professor, eu deixei aqui para falar agora no final, porque ele vai nos falar sobre Jesus. Surgem algumas dúvidas no nosso meio a respeito de, e aí, Jesus não pecou, mas ele sentia desejo de pecar? Será que ele estava ali debaixo da oportunidade de pecar? Será que Jesus teve a oportunidade de pecar? Ele não pecou porque ele era Deus, ele não pecou porque ele não quis, ele não pecou porque ele conseguiu resistir? E aí? Aqui no primeiro, né, subsídio, a lição vai nos falar que, cadê? Aqui. Aquilo que a lei não pôde fazer por nós, Deus fez, enviando o seu próprio Filho, encarnado num corpo humano como o nosso, exceto pelo fato de que Jesus jamais pecou. Aqui está a resposta. Jesus era completamente humano, com os mesmos desejos que levam ao pecado que nós temos. No entanto, ele nunca pecou. Deus assumiu a humanidade a fim de se tornar um sacrifício pelos nossos pecados. Pelo fato de Cristo ter sido imaculado, nunca ter pecado, a sua morte decretou a sentença de morte do pecado, destruindo o controle que o pecado tinha sobre nós. Então a resposta é: Jesus tinha desejo de pecar sim, ele estava debaixo da influência do pecado, mas ele não pecou. Ele conseguiu tornar-se ou continuar puro e tornar-se ali o sacrifício vivo e perfeito por nós. Jesus ele vai cumprir todos os sacrifícios que a lei de Moisés pedia. Ele é o sacrifício final, ele é a oferta derradeira, ele é o sacrifício perfeito. Então em Jesus se finaliza toda aquela prática, aqueles rituais de conseguir perdão de pecados através da morte de animais. Jesus é o sacrifício perfeito e final. Após ele, todos nós que o recebermos por livre e espontânea vontade, podemos ter acesso a uma justificação eterna que nos livra da condenação. Então, sim, Jesus tinha desejo de pecar, mas ele resistiu. E se nós somos convidados pela palavra de Deus a sermos santos como nosso Senhor é santo, como nosso Deus é santo, então é porque nós podemos ser santos. Eu sei que no mundo que a gente vive, poxa, uma vida de não pecar jamais, a palavra de Deus nos diz que é possível. Então basta que nós consigamos alimentar mais o nosso espírito, o espírito de Deus que habita em nós, do que a nossa carne. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais facilidade eu tenho de dizer não para os meus desejos carnais. Agora, quanto mais entregue eu estou aos meus pecados, ao meu próprio eu, é mais difícil recusar o desejo da nossa carne. É por isso que fica o convite para que nós possamos todos os dias dizer não ao pecado, nos afastarmos do pecado, para que nós possamos desfrutar de uma comunhão total com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A conclusão da nossa lição nos diz o seguinte: na lição deste domingo, com base no texto de Romanos 8, o apóstolo Paulo afirma que nada pode condenar ou pôr em dúvidas quem já foi justificado e santificado por Deus em Cristo e mantém uma vida cheia do Espírito Santo. Quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador
não vive mais debaixo da lei do pecado. Amém? Professor, eu desejo que em Cristo Jesus você possa ter uma aula muito abençoada, que você possa estudar, se preparar, mas deixar que o Espírito Santo coloque as palavras certas na sua boca, que ele guie a sua aula, que você possa ter uma aula completamente guiada por ele. É uma aula sobre ele, é uma aula sobre o que ele pode fazer nas pessoas que o aceitam, que o recebem, que o alimentam, que dão espaço para ele. Então deixa que ele tenha espaço na sua aula também. Em nome de Jesus será uma aula muito abençoada. Amém? Portanto, Deus abençoe e até a próxima aula.